Pensamento e Vida, Emmanuel, capítulo 13. Filhos. A criança nasce trazendo consigo o patrimônio moral que marca sua individualidade antes do renascimento no plano físico. No entanto, receberá os reflexos dos pais e dos mestres que imprimirão a sua nova chapa cerebral as imagens que, em muitas ocasiões, lhe influenciarão a existência inteira. Ou seja, ao nascermos, trazemos tudo o que já aprendemos, mas recebemos os reflexos dos pais e dos mestres, enfim, de todos aqueles que vão nos educar, e registraremos na nova chapa cerebral, ou seja, no cérebro em formação, um cérebro absorvente que quer aprender, quer captar tudo que é novo. A criança do 0 aos 7 anos absorve tudo que é ensinado a ela. A criança vai registrando tudo o que acontece ao seu redor, como uma câmera de celular, e vai guardando no seu cartão de memória, ou seja, no seu perispírito. Ela capta os exemplos bons e os maus, capta as emoções. Ela pode não estar entendendo o que está acontecendo, mas capta as emoções, os sentimentos envolvidos no que está acontecendo. E isso vai influenciá-la por toda a encarnação. Indiscutivelmente, a instrução espera o seu espírito em nova fase, enriquecendo o seu caminho nesse ou naquele mistério, nessa ou naquela necessidade. Mas importa reconhecer que a palavra escrita, em confronto com a palavra falada ou com o exemplo direto, revela poderes de repercussão menos vivos, principalmente quando torturada entre os preconceitos da forma gramatical. Então, o que ele está falando? Para aprimorar o que ele tem de bom e corrigir os males. Então é hora de perceber que as boas tendências e reforçar e perceber as más tendências e cortar o mal pela raiz, ou seja, perceber as tendências infelizes da criança, como o egoísmo, a vaidade, a raiva, a inveja, enfim, ajudar a modificar. Olha o que ele falou. Emmanuel diz: a palavra escrita tem menos influência do que a palavra falada, porque não tem a entonação de voz, não tem o poder da ênfase que nós estamos dando quando a gente fala. Mas a palavra falada tem menos importância que o exemplo. Não adianta você falar uma coisa e estar fazendo outra, a criança percebe. E a criança vai fazer a outra, vai te achar de duas caras e não vai dar importância ao que você fala. E abrindo parênteses, devemos pensar no poder dos relacionamentos virtuais. Até que ponto são exemplos vivos a que Emmanuel está se referindo? Não adianta dizer para a criança que ela deve ser assim, que ela deve fazer assim, se eu não faço o que eu falo. Se eu for uma pessoa dentro do centro espírita e outra pessoa em casa, o que vai prevalecer é o que eu sou em casa. Porque ela convive conosco mais tempo em casa e ainda vai aprender a ter duas caras. E ele ainda chama nossa atenção para o preconceito gramatical, ou seja, às vezes a criança não vai prestar atenção no que uma pessoa sábia está falando, porque ela comete erros gramaticais. A prepotência vai impedir de ouvir aquela pessoa, porque ela só vai prestar atenção na pessoa que fala corretamente. É que a voz e a ação prática permanecem impregnadas do magnetismo indutivo que se desprende da reflexão imediata. Ficam marcadas para sempre, operando significativas transformações para o bem ou para o mal,
segundo a natureza que personaliza suas manifestações, para o bem ou para o mal. Como dizemos, o exemplo vale mais que 1000 palavras, e é pelo exemplo que aprendemos. Então, dependendo do exemplo que damos, induzimos o aprendiz para o erro ou para o acerto. As crianças confiadas na Terra ao nosso zelo são portadoras de aparelhagem neurocerebral completamente nova em sua estrutura orgânica, como uma câmera fotográfica devidamente habilitada a recolher impressões. A objetiva, que na máquina dessa espécie é constituída por um sistema de lentes apropriadas, capazes de colher imagens corretas sobre recursos sensíveis, é representada na mente infantil por um espelho renovado em que se conjugam visões de observação, atenção e meditação por lentes da alma, absorvendo os reflexos das mentes que a rodeiam e fixando-os em si própria como elementos básicos de conduta. Nós estamos recebendo um espírito com muita história, inclusive história conosco, mas sua estrutura orgânica é nova. Portanto, ela tem capacidade de aprender e fazer diferente enquanto criança, e nós somos responsáveis por elas. Desse modo, os pequeninos se acham a serviço dos moldes espirituais dos que tecem o seu berço ou que a escola lhes asseguram, assim como argila frágil e viva diante das ideias do oleiro. As crianças são moldadas pelos nossos exemplos, nossos sentimentos. Eles fazem o que nós fazemos, não o que nós falamos. Então, não podemos esquecer na Terra que nossos filhos, embora carregando consigo a sedimentação de experiências passadas, em estágios anteriores na gleba fisiológica, são companheiros que retomam transitoriamente o nosso convívio, quase sempre para se reajustarem conosco aos impositivos da lei divina, necessitados quanto nós mesmos de provas e ensinamentos no que se refere ao trabalho da regeneração desejada. Então, apesar das crianças trazerem consigo sua história, incluindo a história com a gente, que muitas vezes foram muito difíceis, estamos aqui não apenas para fazer a nossa reforma íntima, mas para ajudá-los a fazer a reforma íntima deles. Somos responsáveis por isso, afinal estão sob a nossa tutela. Muitos espíritos, antes de reencarnar, pedem para suas futuras famílias para não as mimar, mas sim para as ajudar a serem melhores. Vamos lembrar da Matilde do livro Libertação do André Luiz, que a gente já estudou? Ela pede para não ser tratada como uma boneca, para não ser mimada, mas educada para poder atingir seu objetivo. Por quê? Porque ela vai ser mãe de um espírito extremamente difícil. Então, ela precisa ser muito forte para realizar essa tarefa. Excetuados aqueles que transcendem os nossos marcos evolutivos à face da missão particular de que se investem na renovação do ambiente comum, todos eles, os filhos, sofrem nossos reflexos, assimilando impressões entranhamente perduráveis que, às vezes, acompanham os seus passos desde a beninice até a morte do corpo denso. Ou seja, com exceção daqueles espíritos que vêm com missão definida, aqueles que têm moral elevada, lembrando que o que aprendemos fica conosco, não perdemos, é para sempre, né?
Eles podem ser criados por pais preconceituosos, egoístas, materialistas, tiranos, seja o que for, que eles não serão influenciados, muito pelo contrário, eles é que vão influenciar. Mas todos os outros, nós, né, sofrem nossos reflexos e os reflexos do meio em que se encontram. E Emmanuel está dizendo, assimilando impressões entranhadamente perduráveis por toda a encarnação. Crenças, valores, por exemplo, pessoas cruéis, quase sempre foram criadas por pais que abusaram, que maltrataram, que agrediram fisicamente ou moralmente. Devemos até questionar o quanto a educação influencia no livre-arbítrio, porque a educação é indutiva. Como o espírito vai optar se ele não está bem estruturado? Tratá-los à conta de enfeitos do coração será induzi-los a nefastos enganos, porque, em se tratando ineficientes para a luta redentora, quando se desenvolve no seu veículo orgânico, facilmente se ajustam ao reflexo dominante das inteligências aclimatadas na sombra ou na rebeldia, gravitando para a influência do passado que mais deveríamos evitar e temer. Ou seja, prestamos um desserviço quando mimamos, quando não ensinamos a ouvir o não os preparamos para as decepções, para as perdas, para as desilusões. No primeiro não que eles recebem, na primeira decepção que eles sofrem, se desesperam, procuram droga, suicídio, porque não estão preparados para a vida. Vamos ver em o livro dos Espíritos, na questão 582, pode-se considerar a paternidade como uma missão? É, sem constatação, uma missão. E, ao mesmo tempo, um dever muito grande, que implica mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que estes a dirijam no caminho do bem e lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Mas há os que mais se ocupam de endireitar as árvores do pomar e fazê-las carregar de bons frutos, do que de endireitar o caráter do filho. Se esse sucumbir por sua culpa, terão de sofrer a pena, e os sofrimentos da criança na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que lhes competia para o seu adiantamento nas vias do bem. E quando Emmanuel diz que mimar, não educar corretamente, os torna ineficientes para a luta redentora, que eles facilmente se ajustam ao reflexo dominante das inteligências aclimatadas na sombra ou na rebeldia, quer dizer, procuram o jeito mais fácil de conseguir as coisas, ou seja, querem tirar vantagem em tudo, não se importam com as consequências, por exemplo, compram objetos roubados porque é mais barato, não se importa que alguém foi lesado, querem tudo que é mais fácil. E o pior, como ele diz, gravitando para a influência do passado que mais deveríamos evitar e temer, ou seja, suas tendências afloram porque não foram influenciados para um novo comportamento. E, portanto, acabam agindo como agiam no passado, perdendo a encarnação porque vão repetir os mesmos erros. É assim que toda criança entregue à nossa guarda é um vaso vivo a arrecadar as imagens da nossa experiência diária, competindo-nos, pois, o dever de lhes traçar noções de justiça e trabalho, fraternidade e ordem, habituando-a
desde cedo à disciplina e ao exercício do bem, com a força das nossas demonstrações, com a força do nosso modo de ser, do nosso exemplo, né? Mas sem furtar o seu clima de otimismo e esperança. Acolhendo-a com amor, nos cabe recordar que o coração da infância é urna preciosa a incorporar nossos reflexos, troféus que nos retratará no grande futuro, no qual todos também passaremos a viver, na função de herdeiros das nossas próprias obras. Pai é pai, mãe é mãe, não é o melhor amiguinho. É aquele que vai dar conteúdo ao vaso, que vai se encher daquilo que emanamos para ele. Amor, compreensão, exemplo, conhecimento, troféu que nos retratará no grande futuro, ou seja, a alegria de ter feito bem feito a nossa parte. Lembrando que somos herdeiros de nós mesmos, ou seja, a infância que a gente cuida hoje será o retrato do nosso futuro amanhã. E eu gostaria de complementar esse capítulo com o que Allan Kardec, na questão 917 de O Livro dos Espíritos, diz: a educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral, quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los de mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. É grave erro pensar-se que, para exercê-la com proveito, basta o conhecimento da ciência. Quem acompanhar assim o filho do rico como o do pobre desde o instante do nascimento e observar todas as influências perniciosas que sobre eles atuam, em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância dos que os dirigem, observando também com quanta frequência falham os meios empregados para moralizá-los, não poderá espantar-se de encontrar pelo mundo tantas esquisitices. Faça-se com o moral o que se faz com a inteligência, e ver-se-á que, se há naturezas refratárias muito maior do que se julga, é o número das que apenas reclamam boa cultura para produzir bons frutos. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.